A torre de champanhe refletia a luz, com os seus milhares de copos minúsculos refletindo o salão de baile opulento em pedaços fragmentados e distorcidos. Eu estava atrás da estação de catering, com os dedos a tremerem ao segurar a bandeja de prata, enquanto observava a elite de Manhattan a brilhar e a rir nos seus vestidos de grife e fatos feitos à medida. O ar estava carregado com perfume caro, fumo de charuto e o cheiro inconfundível do dinheiro antigo, uma mistura de couro e âmbar. Eu não pertencia àquele lugar. Mas pensando bem, nunca pertencia a nenhum lugar que importasse. Olivia. A voz da minha madrasta cortou a música clássica como uma lâmina. Pare de se esconder atrás dessa bandeja ridícula e faça-se útil. Estremeci, quase deixando cair as taças de champanhe que estava a arrumar. Victoria Ashmore Channing aperfeiçoou a arte da humilhação pública. As suas palavras eram sempre baixas o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir o veneno por baixo do mel. Sim, senhora. As palavras tinham gosto de cinza na minha boca, mas eu havia aprendido há muito tempo que resistir só piorava as coisas. E pelo amor de Deus, arrume o seu cabelo. Parece que saiu de uma sarjeta. Ela passou por mim numa nuvem de Chanel número 5, os seus diamantes refletindo a luz como armas. Lembre-se do motivo de estarmos aqui. É a festa de noivado da Isabelle. Tente não estragar tudo. Como se eu pudesse esquecer. A minha meia-irmã, Isabelle, era o centro das atenções no salão de baile, vestindo seda branca que provavelmente custou mais do que eu ganharia em um ano trabalhando em turnos duplos na lanchonete. Ela era bela daquela forma cruel, como porcelana, com maçãs do rosto salientes e um sorriso ainda mais saliente. Esta noite, ela celebrava o seu noivado com um homem que eu nunca tinha visto, mas cujo nome todos sussurravam com uma mistura de medo e fascínio. Dante Moretti, o herdeiro mais novo da família criminosa Moretti. Dante Moretti, o filho mais novo da família criminosa Moretti e um rei numa cidade de lobos. Ajeitei o meu vestido preto mal ajustado, que ficava largo no meu corpo pequeno, e abri caminho entre a multidão com a minha bandeja de champanhe. Os meus pés doíam nos sapatos apertados que a Vitória me obrigara a calçar naquela manhã. Tudo em mim estava errado, mal ajustado, emprestado, um fantasma a assombrar a vida de outra pessoa. Com licença, menina. A voz era calorosa e pertencia a uma senhora idosa coberta de pérolas. Ofereci-lhe um copo, forçando um sorriso que não chegou aos meus olhos. Ela nem sequer olhou para o meu rosto antes de o aceitar. Invisível. Era isso que eu era. Eu era invisível desde que o meu pai se casou com Victoria, há 6 anos, e morreu imediatamente num acidente de carro, deixando-me à mercê de uma mulher que me via como nada mais do que uma lembrança inconveniente do seu primeiro casamento. As portas do salão de baile se abriram e a temperatura pareceu cair 10 degs. Desdego. As conversas cessaram. As cabeças se viraram. Até o quarteto de cordas parecia tocar mais suavemente, como se a própria música estivesse se curvando para quem acabara de entrar na sala. Senti-o antes de o ver. Foi como uma mudança na pressão atmosférica pouco antes de um raio cair. A minha pele arrepiou-se e os cabelos da minha nuca ficaram em pé. Virei-me compelida por um instinto que não compreendia. E então vi-o. Dante Moretti movia-se pela multidão como um tubarão em águas calmas. Era silencioso, determinado e absolutamente letal. Era mais jovem do que eu imaginava. Talvez 30 anos, no máximo, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore por um artista que compreendia tanto a beleza quanto a crueldade. O seu fato preto era perfeitamente ajustado a um corpo que transmitia violência controlada. Mas foram os seus olhos que me deixaram sem fôlego. Eram escuros, quase pretos, e completamente desprovidos de calor. 2 homens ladeavam-no, claramente seguranças, os olhos a vasculhar a sala com paranoia profissional. No entanto, ninguém olhava para eles. Todos olhavam para ele. Isabelle correu para a frente com um grito de alegria ensaiado, o vestido de seda branca a ondular à sua volta como asas de anjo. Ela estendeu a mão para ele, mas ele agarrou-lhe o pulso antes que ela pudesse tocar-lhe no rosto, mantendo-o a uma distância cuidadosa. A sua expressão não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos escuros. Algo frio e calculista. Dante, querido! A voz de Isabelle era doce como açúcar, mas eu podia ouvir o nervosismo por trás dela. Todos estavam ansiosos para conhecê-lo. A sério? Não era uma pergunta.
A sua voz era suave e surpreendentemente gentil, mas com um leve sotaque que fazia cada palavra soar como uma ameaça aveludada. Eu deveria ter desviado o olhar, continuado a andar e a servir. Deveria ter permanecido invisível. Mas não consegui. Ele era assustador e magnético na mesma medida. Eu me vi paralisada a 1 metro de distância, ainda segurando a minha bandeja de champanhe e olhando para ele como uma idiota. Então ele olhou para mim. Os nossos olhos se encontraram através da multidão, e o mundo inclinou-se no seu eixo. O seu olhar escuro e insondável prendeu-me no lugar, tão intenso que esqueci como respirar. Durou apenas 1 ou 2 segundos antes que Isabelle recapturasse a sua atenção e o puxasse para mais fundo na multidão de admiradores. Mas aqueles segundos mudaram algo fundamental no meu peito, como uma fechadura a abrir que eu não sabia que existia. Tropecei para trás, batendo com a anca na borda de uma mesa. As taças de champanhe na minha bandeja chocalharam perigosamente e, embora eu tentasse estabilizá-las, as minhas mãos tremiam demais. Cuidado, querida. Um homem mais velho segurou o meu cotovelo, salvando-me de um desastre completo. Não queremos desperdiçar um bom Dom Perignon. Murmurei o que poderia ter sido um obrigada e fugi para a cozinha, com o coração a bater contra as costelas como um pássaro preso. Que diabos foi isso? Nunca tive uma reação tão visceral a ninguém na minha vida. Era como estar muito perto de uma fogueira, perigoso, consumidor e impossível de desviar o olhar. A cozinha era um caos. Funcionários de jaleco branco corriam entre as estações e o ar estava pesado com o calor e o cheiro de óleo de trufas e carne grelhada. Coloquei a minha bandeja com as mãos trêmulas, pressionando as palmas contra o balcão de aço inoxidável frio, numa tentativa de me estabilizar. Parece que viu um fantasma, disse Marcos, um dos outros funcionários do catering. Marcos, um dos outros funcionários do catering, apareceu ao meu lado com um sorriso malicioso. Deixe-me adivinhar. Conheceste o noivo? Não o conheci. Apenas o vi. Sim, ele tem esse efeito nas pessoas. Marcos baixou a voz e olhou em volta para se certificar de que ninguém estava a ouvir. O meu primo trabalha na segurança de um dos clubes dele. Ele diz que Moretti é verdadeiro e não conseguiu a sua posição através de conexões familiares. Ele conquistou-a com sangue. Um arrepio percorreu a minha espinha. O que queres dizer? Ele é realmente perigoso, Liv. Não é apenas um rapaz rico a brincar de gangster. Do tipo perigoso em que as pessoas desaparecem e ninguém faz perguntas. Marcos pegou uma bandeja nova. A tua meia-irmã é incrivelmente corajosa ou incrivelmente estúpida por se envolver com ele. Pensei no sorriso nervoso de Isabelle e na maneira como Dante segurava o pulso dela, como se ela fosse um objeto de sua propriedade, em vez de uma mulher que ele amava. Acho que ela não teve muita escolha, disse baixinho. Marcos encolheu os ombros. Ninguém tem escolha quando se trata de tipos assim. Eles pegam no que querem. Ele voltou para o salão de baile, deixando-me sozinha com aquele pensamento assustador. Eu devia ter ficado na cozinha. Devia ter me escondido entre as panelas e frigideiras até a festa acabar e poder ir para casa, para o meu pequeno quarto no porão da mansão Ashmore. Mas Victoria encontrou-me primeiro. Aí estás tu, sua rapariga inútil, disse ela. Agarrou-me o braço com tanta força que deixou uma marca, as suas unhas bem cuidadas cravando-se na minha pele. Volta para lá e sorri, pelo amor de Deus. Pareces que estás num funeral. Ela empurrou-me em direção à porta e eu não tive escolha a não ser voltar para o salão de baile brilhante e sufocante. A festa estava a todo o vapor. As pessoas dançavam, bebiam e riam muito alto. Isabelle estava rodeada de amigos, exibindo seu anel de noivado, um diamante enorme que provavelmente custou mais do que a casa da maioria das pessoas. Não vi Dante em lugar nenhum e disse a mim mesma que estava aliviada. Peguei outra bandeja e comecei a circular, oferecendo canapés a pessoas que mal reconheciam a minha existência. Os meus pés latejavam e a minha cabeça doía. Fantasiava com a minha cama estreita, os meus livros de bolso surrados e o silêncio abençoado de estar sozinha. Champanhe. Virei-me com um sorriso no rosto e dei de cara com um dos seguranças de Dante. Ele era enorme, facilmente com mais de 1,90 m, e tinha um físico que sugeria treinos intensos na academia e possivelmente esteroides.
São apenas aperitivos, mas posso lhe servir alguns. Não para mim. A sua voz era surpreendentemente gentil para alguém tão intimidante. O Sr. Moretti gostaria de falar consigo. O meu sangue transformou-se em água gelada. Desculpe, o que o Sr. Moretti quer? Ele quer falar consigo em particular. O guarda apontou para um corredor que saía do salão de baile. Por aqui, por favor. Devia ser um engano. Por que Dante Moretti iria querer falar comigo? Eu não era ninguém. Menos do que ninguém. Deve estar a confundir-me com outra pessoa. Menina Olivia Chen. O guarda ergueu uma sobrancelha. Eu não cometo erros. Como é que ele sabia o meu nome? O pânico agitou-se no meu peito, como um pássaro enjaulado. Todos os meus instintos me diziam para fugir, mas para onde poderia ir? Não se pode dizer não a homens como Dante Moretti. As palavras de Marcos ecoaram na minha cabeça. Eles levam o que querem. Pousei a minha bandeja com os dedos dormentes e segui o guarda pelo corredor. O meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Os sons da festa desapareceram atrás de nós, substituídos pelo barulho dos meus saltos no chão de mármore e pelo ruído do sangue nos meus ouvidos. O guarda parou diante de uma porta, bateu 2 vezes e abriu-a sem esperar por uma resposta. Senhorita Chen, senhor. Entrei no que parecia ser uma biblioteca privada. Era toda revestida com painéis de madeira escura, livros encadernados em couro, e o cheiro de papel velho e uísque caro. Janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte de Manhattan. A cidade se espalhava como um tapete de luzes. De costas para mim, Dante Moretti estava parado junto às janelas. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave que soou como a porta de uma cela de prisão a ser trancada. Eu estava sozinha com ele. Sabe por que a chamei aqui, Olivia? A sua voz era baixa e quase coloquial, mas me causou arrepios na espinha. Ele ainda não se tinha virado. Não, senhor. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Olhe para mim. Não era um pedido. Levantei o olhar e vi-o a observar-me no reflexo da janela. Os seus olhos escuros absorvendo cada detalhe do meu rosto, do meu corpo, do meu medo. Aproxima-te. Os meus pés moveram-se antes que o meu cérebro pudesse protestar, levando-me através do tapete persa até eu ficar a poucos metros atrás dele. Tão perto, eu podia sentir o cheiro da sua colônia. Era algo caro e sombrio, como sândalo e pecado. Ele finalmente se virou e toda a força de sua atenção me atingiu como um golpe físico. De perto, ele era ainda mais devastador. Tinha maçãs do rosto salientes, um queixo que poderia cortar vidro e lábios que pareciam cruéis mesmo quando ele estava em repouso. Mas foram os seus olhos que me mantiveram cativa. Inteligentes, calculistas e completamente desprovidos de misericórdia. Diga-me, Olivia, disse ele suavemente, dando um passo em minha direção. Há quanto tempo andas a roubar a tua madrasta? O mundo parou de girar. A acusação pairou no ar entre nós como fumo, sufocando-me. A minha mente girou enquanto tentava processar as suas palavras e entender como este pesadelo tinha se tornado tão pior. Eu... As palavras se enrolaram na minha língua. Eu não roubei nada. A expressão de Dante não mudou, mas algo cintilou nos seus olhos escuros. Diversão, talvez. Ou talvez fosse apenas a confirmação de algo que ele já sabia. Não, ele tirou o telemóvel do bolso com um movimento fluido, tocou 2 vezes no ecrã e virou-o na minha direção. Então talvez possas explicar estas transferências da conta pessoal de Victoria Ashmore, disse ele. Pequenas quantias, nunca suficientes para disparar alertas. Elas sempre ocorriam às sextas-feiras, quando ela revisava as suas despesas semanais. Ele inclinou a cabeça e olhou para mim com a atenção concentrada de um predador. Era inteligente, na verdade, se você fosse realmente culpado. A tela mostrava registros bancários, históricos de transações, datas e valores que fizeram meu estômago revirar. Alguém estava a roubar dinheiro da conta de Victoria há meses. Milhares de dólares foram retirados em incrementos cuidadosos. Não fui eu. Minha voz era quase um sussurro. Eu nem tenho acesso às contas dela. Não sei. Essa simples afirmação interrompeu meus pensamentos em espiral. Olhei para ele, confusa e aterrorizada, incapaz de entender que jogo ele estava jogando. Dante guardou o telemóvel no bolso e foi até o carrinho de bar, servindo um líquido âmbar em 2 taças de cristal com facilidade treinada.
Sua meia-irmã Isabelle, por outro lado, tem acesso à conta da mãe desde que completou 18 anos. Ela tem financiado um caro vício em cocaína, entre outras coisas. A sala inclinou-se. Agarrei-me ao encosto de uma cadeira de couro para me equilibrar, os meus dedos cravando-se no material macio. A Isabelle tem sido muito cuidadosa para fazer parecer que és tua ladra. Ele estendeu-me um dos copos. Ela tem te armado uma cilada há meses. Amanhã de manhã, a Victoria planeia apresentar queixa contra ti por peculato e roubo. Não, disse eu com a voz estrangulada. Não, a Victoria não faria isso. A Victoria faria exatamente isso. A voz de Dante era objetiva, quase entediada. Ela já contactou os advogados. Serás presa, acusada e condenada. Irás para a prisão, Olivia, enquanto a Isabelle continua a sugar a mãe. Vais apodrecer numa cela por crimes que não cometeste. Não conseguia respirar. As paredes estavam a fechar-se. O ar estava demasiado pesado e quente. Isto não podia estar a acontecer. Não podia ser real. Por que estás a contar-me isto? Consegui dizer com voz estrangulada. Por que é que te importas? Não me importo. Ele disse isso de forma tão simples e honesta que doeu mais do que se tivesse sido cruel. Mas eu tenho um problema, e tu vais resolvê-lo para mim, continuou ele. Ele apontou para a cadeira a qual eu me agarrava com todas as minhas forças. Senta-te antes que caias. Pareces prestes a desmaiar. As minhas pernas cederam e eu desabei na cadeira. Dante permaneceu de pé, elevando-se acima de mim e completamente no controlo, enquanto todo o meu mundo desmoronava em cinzas. A tua meia-irmã é um risco. Ele tomou um gole do seu uísque com movimentos precisos e controlados. Ela é imprudente, viciada e fundamentalmente estúpida. Ela acredita que casar comigo lhe dará poder, proteção e fundos ilimitados para alimentar os seus hábitos. Ela está errada em todos os aspectos. Então, por que é que você vai casar com ela? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Os seus lábios curvaram-se no que poderia ser um sorriso em qualquer outra pessoa. Nele, parecia perigoso. Porque a mãe dela possui algo de que eu preciso. Uma propriedade em Brooklyn que pertence à família Ashmore há 3 gerações. A Victoria não a venderá, mas trocá-la-á pela segurança da filha. Uma aliança matrimonial com a família Moretti. Ele terminou o seu uísque e pousou o copo com um clique suave. Infelizmente, a filha em questão é um desastre à espera de acontecer e estará morta por overdose dentro de 6 meses, deixando-me sem nada e Victoria com motivos para reclamar a propriedade. O meu cérebro lutou para processar o que ele estava a dizer. Isso era loucura. Tudo isso era loucura. Preciso de uma esposa que não me envergonhe, nem me roube e que não acabe na reabilitação ou no necrotério antes mesmo de termos tempo de secar a tinta da nossa certidão de casamento. Os olhos escuros de Dante fixaram-se nos meus com um foco laser. Preciso de alguém invisível. Alguém que não faça falta. Alguém que entenda o que significa sobreviver. A compreensão atingiu-me como água gelada. Não. Levantei-me tão rapidamente que a cadeira quase caiu para trás. Não, absolutamente não. Não vou, não pode. Eu posso. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passos e de repente estava ali, elevando-se acima de mim. A sua presença dominou os meus sentidos. Eu vou. Tens 2 opções, Olivia. Ou vais para a prisão amanhã de manhã por crimes que não cometeste. Serás condenada e sentenciada a 5 a 7 anos. Terás 28 anos quando saíres e o teu registro criminal garantirá que nunca mais encontrarás um emprego decente. Ele fez uma pausa, deixando que eu assimilasse. Ou pode casar-se comigo em vez da sua meia-irmã. Tornar-se-á a Sr. Moretti. Viverá no luxo e não lhe faltará nada. E o mais importante, ficará fora da prisão. Isso não é uma escolha, sussurrei. Isso é chantagem. Sim, respondeu ele. Estou a chantagear-te, é verdade. Tentei recuar, mas já estava encostada na cadeira. Eu estava presa, como sempre estive. Primeiro foi a morte do meu pai, depois a crueldade de Victoria, e agora este belo monstro que fala sobre casamento como se fosse uma transação comercial. Por que eu? A minha voz falhou. Se Isabelle é um desastre tão grande, por que não cancelar o noivado? Encontrar outra pessoa? Porque preciso daquela propriedade até sexta-feira e já investi 6 meses neste acordo. Não tenho tempo para recomeçar. A sua expressão permaneceu impassível.
Mas eu percebi um lampejo de algo nos seus olhos. Cálculo. Você é perfeita. Victoria ficará emocionada por se livrar de você. Isabelle ficará aliviada por não ter que fingir ser a esposa de um mafioso. E você? Ele estendeu a mão e eu recuei. Mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo do meu rosto com uma gentileza surpreendente. Podes viver. Não é isso que queres? Finalmente deixar de apenas sobreviver? O seu toque queimou como uma marca. Afastei-me bruscamente, batendo com as costas na estante atrás de mim. Preciso de tempo para pensar. Tens 30 segundos. Ele pegou no telemóvel novamente, com o dedo pairando sobre o ecrã. Posso fazer uma chamada e, pela manhã, as provas contra ti serão irrefutáveis. A Victoria mandará prender-te antes do pequeno almoço. Ele baixou o telemóvel. Se disseres que sim, farei o problema desaparecer. A escolha é tua. 30 segundos. 30 segundos para decidir o resto da minha vida. Prisão ou casamento com um mafioso. Culpa por crimes que não cometi. Ou viver numa gaiola dourada com um homem que me via como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa. Pensei no meu pequeno quarto na cave, nas roupas usadas, na crueldade casual de Victoria, no riso zombeteiro de Isabelle. 6 anos sendo invisível, sendo nada, menos do que os móveis. Pelo menos na prisão, eu seria alguém, mesmo que esse alguém fosse uma criminosa. Mas, meu Deus, eu não queria ir para a prisão. Não queria passar os meus 20 anos atrás das grades, pagando pelos pecados de outra pessoa. 20 segundos, disse Dante baixinho. Como sei que estás a dizer a verdade? Odiava o tom desesperado da minha voz. Sobre as provas, sobre os planos de Victoria, não sabes. Ele colocou o telemóvel de volta no bolso. Mas conheces a tua madrasta. Conheces Isabelle. No fundo, já sabes que estou a dizer a verdade. Ele estava certo. Claro que estava certo. A Victoria andava à procura de uma desculpa para se livrar de mim há anos. A Isabelle, por outro lado, era exatamente o tipo de pessoa que incriminaria outra pessoa pelos seus crimes sem pensar 2 vezes. 10 segundos. As minhas mãos tremiam. O meu corpo inteiro tremia. Se eu disser que sim, sussurrei. O que aconteceria? Como é que isto funciona? Diz que sim e eu trato do resto. A Victoria ficará desapontada, mas pragmática. A ligação com os Moretti vale mais do que o seu orgulho. A Isabelle fará uma birra, mas no final não se importará, desde que não tenha de casar comigo. Ele aproximou-se novamente e desta vez eu não tinha para onde recuar. Vamos casar dentro de uma semana. Vais mudar-te para minha casa. Serás protegida e sustentada. E o mais importante, estarás livre deles. Livre. A palavra soava como uma mentira, mas também como uma possibilidade. O tempo acabou, Olivia. A sua voz baixou para um sussurro quase inaudível, íntimo e assustador. O que vai ser? Olhei para os seus olhos escuros e impiedosos e vi o meu futuro refletido neles. Não amor ou bondade, mas talvez algo mais valioso do que qualquer um desses. Fuga. Sim, a palavra saiu dos meus lábios como uma pedra em águas calmas, criando ondas de consequências que eu nem conseguia imaginar. Vou casar contigo. Algo passou pelo rosto de Dante. Triunfo, satisfação. E algo mais que eu não conseguia identificar. Ele pegou no telemóvel e fez uma chamada. Falou em italiano rápido. Rápido demais para eu acompanhar. Quando terminou, olhou para mim como se aprovasse. Garota esperta. Ele caminhou até a porta, abriu-a e falou com alguém no corredor. Leve a senhorita Shane até o carro, disse ele. Certifique-se de que ela esteja confortável. Espere. O pânico tomou conta de mim. E a festa? Victoria será informada de que houve uma mudança de planos. Eu trato disso. Ele virou-se para mim e, pela primeira vez, vi algo que quase parecia calor nos seus olhos. Quase. Fizeste a tua escolha, Olivia. Agora não há volta a dar. O segurança de antes apareceu na porta e fez-me sinal para o seguir. Movi-me em piloto automático, com a minha mente ainda a tentar processar o que acabara de concordar. Quando cheguei à porta, a voz de Dante me deteve. Olivia. Virei-me e o vi a observar-me com aquela expressão intensa e indecifrável. Não se arrependerá disso, disse ele. Eu cuido do que é meu. A possessividade nessas palavras deveria ter me aterrorizado. Talvez tenha aterrorizado.
mas elas também causaram um estranho arrepio na minha espinha que eu não quis explorar. Segui o guarda por corredores vazios, desci um elevador de serviço e saí para um parque de estacionamento onde um Mercedes preto com vidros escuros estava à espera. O guarda abriu a porta traseira e eu deslizei para dentro, os bancos de couro frios contra as minhas pernas trêmulas. A porta fechou-se, selando-me lá dentro. Através da janela, podia ver o edifício onde a festa ainda estava em pleno andamento, onde Isabelle provavelmente estava a exibir o seu anel e Victoria estava a fazer networking com a elite de Manhattan. A minha antiga vida estava a terminar sem que ninguém percebesse. A porta do motorista abriu-se e Dante sentou-se ao volante. Olhei para ele confusa. Onde está o seu motorista? Mandei-o à frente. Ele ligou o motor e o carro ronronou. Às vezes prefiro conduzir, especialmente quando preciso pensar. Saímos da garagem e entramos nas ruas molhadas de Manhattan. As luzes da cidade passavam embaçadas, néons e cromados, milhares de vidas que não tinham nada a ver com a minha. Para onde estamos a ir? A minha voz soou fraca na escuridão com cheiro de couro. Para um lugar seguro. Os olhos de Dante encontraram os meus no espelho retrovisor. Você ficará em uma das minhas propriedades esta noite. Amanhã começaremos a fazer os preparativos para o casamento. Casamento? Eu ia casar com esse estranho assustadoramente bonito que me comprara para resolver um problema de negócios. O que diabos eu tinha feito? A cobertura era um exemplo de luxo controlado. Tinha linhas simples, madeira escura e janelas do chão ao teto que transformavam Manhattan num cenário cintilante. Dante me conduziu pela entrada com a mão na minha cintura. Era um gesto que parecia protetor e possessivo, como se ele já estivesse marcando seu território. O quarto de hóspedes fica ao fundo do corredor, disse ele apontando para a esquerda. Segunda porta. Encontrará tudo o que precisa, incluindo roupas e produtos de higiene pessoal. A minha governanta antecipou o seu tamanho. Claro que ele tinha uma governanta que podia prever as medidas de um estranho. Claro que sim, não compreendo. Enrolei os braços à volta de mim, sentindo-me subitamente com frio, apesar do calor do apartamento. Há quanto tempo planeia isto? Dante tirou o casaco e pendurou-o numa cadeira com graciosidade casual. Por baixo, a sua camisa branca estava impecável e assentava-lhe na perfeição, realçando os ombros largos e o corpo magro e musculoso. Desde que percebi que a Isabelle era um risco, há cerca de 3 semanas. O número atingiu-me como uma bofetada. Estás a observar-me há 3 semanas? Tenho te mandado observar. Sim. Ele dirigiu-se ao bar e serviu-se de outro uísque, o líquido âmbar refletindo as luzes da cidade. Precisava de saber se valias o investimento, se eras tão invisível quanto parecias, se eras forte o suficiente para sobreviver no meu mundo. A sua admissão casual fez-me arrepiar. Mandaste seguir-me e investigaste-me exaustivamente. Ele tomou um gole, os seus olhos escuros nunca saindo dos meus. Sei que tens 2 empregos, a empresa de catering e turnos noturnos num restaurante em Queens. Sei que estás a estudar literatura, de todas as disciplinas impraticáveis, numa faculdade comunitária online. Sei que não tens um encontro há mais de 1 ano. Sei que a Vitória te mantém na cave e te obriga a entregar a maior parte do teu salário para pagar alojamento e alimentação. A sua voz assumiu um tom agudo. Sei tudo sobre ti, Olivia, incluindo o facto de que és mais forte do que pensas. Eu deveria ter ficado indignada. Deveria ter gritado, atirado alguma coisa e exigido ser levada de volta. Mas em vez disso, senti uma estranha e distorcida sensação de validação. Alguém tinha prestado atenção. Alguém tinha me visto quando eu pensava que era invisível, mesmo que esse alguém fosse um monstro. Não sou forte, disse calmamente. Estou apenas presa. És uma sobrevivente. Dante pousou o copo e aproximou-se de mim com uma graça predatória. Há uma diferença entre estar presa e ser estratégica. Tens sobrevivido num ambiente hostil durante 6 anos, mantendo-te fora do radar e esperando o momento certo. Isso requer inteligência. Disciplina. Ele parou a 30 centímetros de mim. Estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Essas são qualidades que valorizo. Qualidades que preciso numa esposa. Uma esposa que estás a chantagear para casar. Uma esposa que estou a resgatar da prisão. A sua correção foi severa. Não romantizes a tua situação, Olivia. Não irias escapar de Victoria sozinha.
Irias trabalhar até a morte naquela lanchonete, apenas para sobreviver. Sempre há um desastre de ficar sem teto. Estou a oferecer-te uma saída. As suas palavras doíam porque ele estava certo. Eu estava tão focada em sobreviver de um dia para o outro que nunca tinha realmente planeado o futuro. Eu estava a nadar contra a corrente. Esperando o quê? Um milagre? O príncipe encantado? Em vez disso, eu tinha conseguido o diabo. Descanse um pouco, disse Dante, sua voz suavizando-se um pouco. Amanhã estaremos ocupados. Temos um casamento para planear. Acenei com a cabeça, entorpecida, e caminhei pelo corredor, os meus pés afundando no tapete espesso como se estivesse a andar nas nuvens. O quarto de hóspedes era maior do que todo o meu porão na casa da Victoria, com uma cama king size com lençóis de seda, uma casa de banho privativa com banheira e um closet já cheio de roupas do meu tamanho. Tranquei a porta atrás de mim e imediatamente me senti estúpida. Se Dante quisesse entrar, uma fechadura não o impediria. Nada o impediria. Tirei o vestido preto que não me servia bem e fiquei debaixo do chuveiro até a minha pele ficar rosada, tentando lavar a sensação de estar a ser observada, investigada e comprada. A água estava quente e abundante, ao contrário do fio de água morna a que estava habituada na casa da Victoria. Quando finalmente saí, enrolada numa toalha mais macia do que qualquer outra que eu já tivesse tido, encontrei um pijama estendido na cama. Seda verdadeira em um verde esmeralda profundo. Vesti-o e vi meu reflexo no espelho. Eu parecia diferente. As roupas me serviam. Minha pele brilhava devido ao banho quente. Meu cabelo escuro caía em ondas úmidas sobre meus ombros, em vez de estar preso no coque severo que Victoria insistia em fazer. Eu estava quase bonita. Quase como alguém que poderia ser a esposa de um chefe da máfia. O pensamento era tão absurdo que quase ri. Quase. Deitei-me na cama enorme, esperando ficar acordada a noite toda com a mente acelerada, cheia de terror e arrependimento. Mas a exaustão me puxou como uma correnteza e caí num sono profundo e sem sonhos. A manhã chegou com uma leve pressão no meu ombro e o som da voz de uma mulher falando suavemente. Menina Chen, desculpe acordá-la, mas o Sr. Moretti pediu-me para ajudá-la a preparar-se para o dia. Acordei com um sobressalto, sentindo-me desorientada, e o meu coração batia forte. Por um momento, não consegui lembrar-me onde estava. Então tudo voltou à minha mente. A festa, a biblioteca, o acordo com o diabo. Uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos, sorriu-me em sinal de desculpa. Sou Helena, a governanta do Sr. Moretti. Preparei o pequeno almoço e há várias roupas no guarda-roupa para você escolher. O Sr. Moretti estará pronto para sair em 1 hora. Sair. A minha voz estava rouca de sono. Para onde vamos? Ele não disse, mas suspeito que envolva preparativos. O sorriso dela tornou-se cúmplice. Parabéns. A propósito, o Sr. Moretti nunca trouxe uma mulher aqui antes. Deve ser muito especial. Especial, certo? Especial, como uma peça de xadrez. Útil para um propósito específico. Facilmente sacrificável quando o jogo assim o exigisse. Helena deixou-me a preparar-me e eu forcei-me a sair da cama. O guarda-roupa estava cheio de opções. Eram todas marcas de estilistas que eu reconhecia das revistas de moda que folheava durante os turnos lentos no restaurante. Escolhi uma blusa creme simples e jeans escuros, práticos, mas elegantes. Quando saí, a Helena tinha preparado o pequeno almoço na varanda. Havia frutas frescas, bolos e café com um cheiro divinal. O sol da manhã tornava a cidade dourada e, por um momento, quase consegui fingir que aquilo era normal e que eu pertencia àquele lugar, vestida com pijamas de linho e seda. O Dante apareceu quando eu estava a terminar a minha segunda chávena de café. Ele estava incrivelmente elegante, com um fato cinza escuro que provavelmente custou mais do que eu ganhei em 6 meses. O cabelo ainda estava ligeiramente úmido do banho e sentia o cheiro da sua colônia cara. Ótimo, está pronta. Os olhos dele percorreram-me, avaliando-me. Temos 4 paragens hoje. Primeiro, vamos ao tribunal para acelerar a licença de casamento. Depois, ao escritório do meu advogado para assinar o acordo pré-nupcial. Depois disso, vamos a uma joalharia comprar alianças e, finalmente, a uma loja de noivas. O meu estômago revirou. Hoje? Tudo isso hoje? Não acredito em perder tempo.
Ele pegou no telemóvel e começou a digitar. O casamento é na sexta-feira. Isso nos dá 3 dias para tratar da logística. 3 dias. Eu ia casar-me em 3 dias com um homem que conhecera há menos de 12 horas. E a Victoria Isabelle. As palavras saíram-me da boca. Não precisam de ser informadas. Já tratei disso. A expressão de Dante era indecifrável. Liguei para a Victoria esta manhã e expliquei que tinha reconsiderado o acordo, decidindo que tu eras uma escolha mais adequada. Ela ficou surpreendentemente de acordo quando mencionei que duplicaria o valor da propriedade que estava a me oferecer. Claro que concordou. Provavelmente ficou entusiasmada por trocar a sua enteada indesejada por o dobro do lucro. Como era de se esperar, Isabelle fez uma birra. Ela ameaçou expor as minhas atividades criminosas à polícia. Os lábios dele se curvaram em algo frio e afiado. Lembrei-lhe que tinha uma extensa documentação das suas compras de drogas, incluindo várias transações interestaduais, que são crimes federais. Ela ficou muito mais cooperativa depois disso. A maneira casual com que ele discutia chantagem e ameaças fez a minha cabeça girar. Esta era a minha vida agora, um mundo onde as leis eram meras sugestões e a lealdade era comprada com medo. Venha. Ele estendeu a mão e depois de hesitar por um momento, eu assegurei. Os seus dedos eram quentes e o seu aperto era firme, mas não esmagador. Hora de oficializar isso. O tribunal era um borrão de eficiência burocrática. A advogada de Dante, Rebecca, uma mulher de olhar perspicaz que parecia capaz de te estripar com um sorriso, já tinha preparado tudo. Preenchemos formulários, mostramos identificação e em 1 hora tínhamos uma certidão de casamento com os nossos 2 nomes. Olivia Chen, em breve Moretti. As letras pareciam se reorganizar cada vez que eu olhava para elas, recusando-se a fazer sentido. Não fique com tanto medo, disse Rebecca quando saímos do tribunal. Ela tinha um sorriso surpreendentemente caloroso para alguém que trabalhava para um chefe do crime. Dante não é tão mau quanto sua reputação sugere. Na verdade, ele é bastante protetor com as pessoas que considera suas. Isso deveria ser reconfortante? Perguntei. Devia ser. Ela entregou-me um envelope grosso de papel manila. Este é o teu acordo pré-nupcial. Lê-o com atenção. Vais ver que o Dante foi excepcionalmente generoso. No carro, abri o envelope com as mãos trêmulas. O acordo pré-nupcial tinha dezenas de páginas de jargão jurídico, mas certas frases chamaram-me a atenção. Mesada mensal de $50.000. Acesso total a todas as propriedades residenciais. Despesas com educação cobertas na totalidade. Em caso de divórcio, um acordo de $10 milhões. 10 milhões. Olhei para Dante, que estava novamente a conduzir com os olhos no trânsito. Isto não pode estar certo. Está certo, a sua voz estava calma. Na verdade, não sou um monstro, Olivia. Estás a entrar neste casamento sob coação. O mínimo que posso fazer é garantir que você seja bem cuidada. 50.000 libras por mês é mais do que eu ganho em 1 ano. Você vai precisar disso. Ser minha esposa traz certas expectativas, guarda-roupa, eventos sociais e custos de segurança, por exemplo. Ele olhou para mim brevemente. Considere isso como pagamento por serviços prestados. A descrição clínica doeu mais do que deveria. Que serviços? Você disse que não queria... Não consegui terminar a frase com o rosto a arder. Eu disse que não queria uma esposa que me envergonhasse ou me roubasse, disse eu. Dante corrigiu-me. Eu não disse que não queria uma esposa de verdade. Os seus olhos escuros encontraram os meus no espelho retrovisor, intensos e acalorados. Não se engane, Olivia, continuou ele. Este será um casamento de verdade em todos os sentidos. Eu não faço nada pela metade. A implicação fez com que um calor invadisse o meu corpo. Medo e algo mais que eu não queria nomear. Desviei o olhar, com o coração a bater forte. A joalharia era o tipo de lugar que não exibia preços na vitrine, porque, se você tivesse que perguntar, não teria condições de comprar. Dante foi recebido pelo nome e conduzido a uma sala privada com champanhe e cadeiras de veludo. Precisamos de alianças, disse ele ao joalheiro. Ele queria algo que causasse impacto. Um homem elegante com cabelos grisalhos e um anel de noivado. 1 hora depois, saí de lá usando uma aliança de platina e um diamante tão grande que parecia obsceno na minha mão. O anel de noivado era uma pedra lapidada em esmeralda, rodeada por diamantes menores que refletiam a luz a cada movimento. É demais.
Sussurrei quando saímos. É exatamente o suficiente. A mão de Dante encontrou novamente a parte inferior das minhas costas. Aquele toque possessivo estava a tornar-se familiar. Vai ser minha esposa. As pessoas precisam de ver que és valorizada e protegida. Minha. Aquela palavra novamente. Minha. É como se eu fosse uma posse, algo que ele adquiriu. A boutique de noivas foi a última paragem. Naquela altura eu estava exausta, emocional, física e espiritualmente esgotada. Mas, no momento em que entramos, Dante pareceu se animar. Ele ficou concentrado e envolvido, estudando cada vestido que a consultora trazia com a intensidade de um general a planear uma batalha. Não branco, disse ele, descartando um vestido tradicional. Muito inocente e nada com renda demais. Ela é elegante, não cheia de babados. A consultora acenou com a cabeça e voltou com uma seleção totalmente diferente. Dante apontou para um vestido de seda champanhe com um corpete justo e uma saia esvoaçante. Esse, deixe-me vê-lo nela. Desapareci no provador, onde a consultora me ajudou a vestir o vestido. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. O vestido assentava-me na perfeição, acentuando curvas que eu nem sabia que tinha. A seda refletia a luz como ouro líquido. Saí e a expressão de Dante mudou por um momento. Algo brilhou nos seus olhos escuros. Calor, possessão, aprovação. Perfeito. A sua voz estava áspera. Vamos levá-lo. Na viagem de volta para a cobertura, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar no crepúsculo, finalmente encontrei coragem para fazer a pergunta que estava na minha cabeça o dia todo. Por que está realmente a fazer isso, Dante? Sei que é por causa da propriedade, mas deve haver mais do que isso. Podias ter encontrado centenas de outras maneiras de conseguir o que queres. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com as mãos firmes no volante. Quando finalmente falou, a sua voz estava mais suave do que eu jamais tinha ouvido antes. O meu pai construiu um império às custas de pessoas que ele não valorizava. Soldados, trabalhadores, esposas, todos eram dispensáveis para ele. Ferramentas para serem usadas e descartadas. O seu maxilar se contraiu. Eu não sou o meu pai. Quando me comprometo com algo ou alguém, dou-me por completo. Vai ser minha esposa, Olivia. Isso significa algo para mim, mesmo que ainda não signifique nada para ti. A vulnerabilidade nas suas palavras deixou-me sem fôlego. Por um momento, o monstro mostrou-me o seu lado humano. Significa algo, disse baixinho. Só não sei ainda o quê. Os seus olhos encontraram os meus no espelho, e algo passou entre nós. Um entendimento, talvez. Ou talvez apenas o início de um. Você vai saber, prometeu ele. Com o tempo, você vai saber. Os 2 dias seguintes passaram num turbilhão de preparativos que me deixaram tonta e desorientada. O mundo de Dante funcionava numa frequência completamente diferente de tudo o que eu já conhecera. Havia compromissos privados, designers que vinham à cobertura e telefonemas em italiano rápido que eu não conseguia acompanhar, mas percebia que eram sobre mim. Elelanena tornou-se minha companheira constante, explicando com paciência e gentileza as regras tácitas do mundo de Dante. Não saia da cobertura sem segurança. Não atenda o telefone a menos que ela tenha verificado primeiro. Não confie em ninguém que diga ser amigo até que Dante confirme. Parece uma prisão, disse na quinta-feira à tarde, observando Manhattan se espalhar abaixo de nós da varanda. Parece proteção, Helena corrigiu gentilmente. Ela estava a arranjar rosas brancas e folhagens escuras para a cerimônia do dia seguinte. O Sr. Moretti tem muitos inimigos, senhorita Chen. Muitos inimigos. Quando se tornar sua esposa, também se tornará um alvo. Ele não está a tentar controlá-la. Ele está a tentar mantê-la viva. Eu entendi o seu ponto de vista, mesmo que a distinção parecesse tênue. Não era a crueldade de Victoria disfarçada de preocupação. Era outra coisa. Era uma gaiola dourada, sim, mas construída a partir de um perigo genuíno, e não de rancor. Naquela noite, Dante voltou para casa mais cedo do que o habitual e me encontrou enrolada no sofá com um livro da sua extensa biblioteca. Ele tinha estado fora durante a maior parte dos 2 dias anteriores, a tratar do que vagamente chamava de negócios. Regressou tarde da noite quando eu já estava na cama. O jantar estará pronto em 20 minutos, anunciou Helena, desaparecendo na cozinha com a eficiência de alguém que sabia quando se tornar invisível.
Dante afrouxou a gravata e serviu-se de uma bebida. Em vez de se retirar para o escritório, porém, sentou-se na extremidade oposta do sofá, perto o suficiente para estar presente, mas longe o suficiente para não me incomodar. O que estás a ler? A sua voz demonstrava curiosidade genuína. Mostrei-lhe a capa de uma cópia surrada do Inferno de Dante. Encontrei-o na tua biblioteca. Parecia apropriado, dadas as circunstâncias. Os seus lábios tremeram quando ele me comparou ao diabo. Na verdade, eu estava a comparar-me a alguém que descia ao inferno. Fechei o livro e encontrei o seu olhar sombrio. Mas não tenho a certeza se sou Dante, o peregrino ou uma das almas condenadas. Talvez você seja Beatrice. Ele girou o uísque no copo. O líquido âmbar refletiu a luz da lâmpada. O guia que o levaria ao paraíso. A referência literária surpreendeu-me. Tu leste? O meu pai insistia que eu lesse os clássicos. Apesar do sangue nas mãos, ele tinha pretensões de ser um homem culto. A expressão de Dante escureceu. Ele deu-me o nome do poeta. Ele realmente achava que isso daria legitimidade à nossa família. Classe. Essa foi a coisa mais pessoal que ele já partilhou comigo. Eu me vi inclinando para a frente, atraída por esse vislumbre do homem por trás do monstro. Tu o odiavas? O teu pai? Eu odiava o que ele representava. O desperdício e a crueldade desnecessária. Ele tomou um gole, cerrando os dentes. Ele governava apenas através do medo e da violência. Não havia estratégia ou visão, apenas brutalidade por si só. Os seus olhos encontraram os meus, intensos e perscrutadores. Eu tinha reconstruído o seu império em algo sustentável. Uma organização que opera nas sombras sem deixar corpos nas ruas. Ainda sou um criminoso, Olivia. Não vou fingir o contrário, mas não sou ele. A distinção era importante para ele. Eu podia ver isso na postura dos seus ombros e na forma como os seus dedos apertavam o copo. Amanhã, continuou ele suavemente, vais tornar-te minha esposa. Depois disso, não há volta a andar. Pelo menos não em segurança. Ele inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos, e manteve o meu olhar com uma intensidade desconfortável. Preciso que compreendas o que isso significa. Os meus inimigos vão ver-te como uma vantagem. Os meus aliados vão testar a tua lealdade. O FBI observa tudo o que faço à espera que eu cometa um deslize. Vai ser escrutinada, investigada e possivelmente ameaçada. Estás mesmo a vender este casamento, disse eu, tentando ser engraçada para esconder o meu medo. Estou a ser honesto. A sua expressão não vacilou. Mas prometo-te isto. Vou proteger-te com tudo o que tenho e todos os recursos à minha disposição. Qualquer pessoa que tentar magoar-te terá de responder perante mim. Acredita em mim quando digo que não será uma experiência agradável. A ameaça casual deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti algo quente a espalhar-se no meu peito. Não é amor ainda não, mas talvez o início da confiança. Por que eu, Dante? Perguntei novamente. A pergunta que não conseguia parar de fazer. A sério? Podias ter encontrado alguém mais adequado. Alguém do teu mundo que já compreende as regras porque és genuína. Ele disse isso simplesmente, como se fosse óbvio. Todos no meu mundo usam uma máscara. Eles atuam, eles manipulam, calculam cada palavra e cada gesto. Mas tu não, disse ele, estendendo a mão e acariciando a minha bochecha com uma gentileza surpreendente. Tu não sabes fingir. Estás com medo e não escondes isso? Estás zangada e isso transparece. És verdadeira, Olivia. E isso é tão raro na minha vida que vale mais do que qualquer aliança estratégica. O seu toque fez-me sentir um arrepio na espinha. Eu deveria ter me afastado e mantido a distância para me proteger, mas, em vez disso, me vi inclinando-me em direção à sua mão, ansiando pelo calor e pela conexão. Estou apavorada, sussurrei. Com o amanhã, com esta vida, com você, tenho medo de tudo. O polegar dele traçou meu lábio inferior. O gesto foi íntimo e possessivo. O medo mantém você alerta, mantém você cuidadosa. Mas, Olivia, ele se inclinou para mais perto, sua respiração quente contra a minha pele. Não precisas de ter medo de mim, disse ele. Sou muitas coisas. Perigoso, implacável, provavelmente condenado. Mas cumpro as minhas promessas e prometo cuidar de ti. O espaço entre nós tinha diminuído até desaparecer. Eu podia contar as suas pestanas, ver a cicatriz tênue acima da sobrancelha esquerda
e sentir o calor que irradiava do seu corpo. O meu coração batia forte contra as minhas costelas e eu não sabia dizer se era de medo ou de outra coisa completamente diferente. O jantar está servido. A voz de Helena cortou a tensão como uma faca. Dante afastou-se imediatamente e o momento se dissipou. Mas algo havia mudado entre nós. Alguma linha invisível havia sido cruzada. Enquanto jantávamos num silêncio surpreendentemente confortável, percebi que ele me observava com uma expressão indecifrável. Fome, possessão, algo quase terno. Naquela noite deitei-me na cama, olhando para o teto, incapaz de dormir. Amanhã eu iria casar com um homem que mal conhecia. Toda a minha vida estava prestes a mudar de maneiras que eu não conseguia prever. Uma batida suave na minha porta fez-me sentar. Entre, eu disse. Dante entrou, ainda vestido com a camisa e as calças, embora tivesse tirado a gravata. Ele parecia quase vulnerável na luz fraca do corredor. Também não conseguia dormir, disse ele. Eu queria dormir. Ele fez uma pausa, aparentemente lutando com as palavras pela primeira vez desde que o conheci. Queria ter a certeza de que estás bem, que não estás a planear fugir. Para onde eu fugiria? Puxei os joelhos para o peito. Tu te certificaste de que eu entendesse as consequências de desistir. Não é por isso que estou aqui. Ele aproximou-se e sentou-se na beira da cama, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Estou aqui porque parecias assustada durante o jantar. Não quero que tenhas medo. Não disso, não de mim. A admissão custou-lhe algo. Eu podia ver isso na tensão dos seus ombros, na maneira como ele não conseguia olhar diretamente nos meus olhos. Tenho medo, admiti, mas não só de ti. Tenho medo de falhar, de não ser o que precisas que eu seja. Tenho medo de acordar um dia e perceber que troquei uma prisão por outra. Isto não é uma prisão. A mão dele encontrou a minha na escuridão. Os dedos dele entrelaçaram-se nos meus. Sei que parece assim agora, Olivia, mas estou a dar-te liberdade. Liberdade verdadeira. Posso dar-te dinheiro, segurança, educação. Tudo o que quiseres. A única coisa que peço em troca é lealdade. Sê minha esposa. Fica ao meu lado e eu dar-te-ei o mundo. E se eu não quiser o mundo? A minha voz falhou. E se eu só quiser ser vista e ser importante para alguém? Os olhos escuros de Dante fixaram-se nos meus, intensos e inabaláveis. Tu és mais importante para mim do que deverias, considerando que nos conhecemos há menos de uma semana. Mas tu és, disse ele, levantando as nossas mãos entrelaçadas e pressionando os lábios nos meus nós dos dedos, num gesto que parecia quase reverente. Amanhã, quando caminhares em minha direção e disseres os teus votos, quero que saibas que eu vejo-te, Olivia. Sempre te vi. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Nunca ninguém me tinha dito algo assim antes. Nunca ninguém me tinha feito sentir que valia a pena ser vista. Fica, sussurrei, incapaz de me conter. Fica só por um bocado. Não quero ficar sozinha esta noite. Ele devia ter dito não. Devia ter mantido a distância e mantido as coisas profissionais. Em vez disso, tirou os sapatos, esticou-se na cama ao meu lado e deixou um espaço entre nós. Conta-me sobre o teu pai, disse ele baixinho. O teu pai verdadeiro, antes da vitória. Então contei. Contei-lhe sobre as piadas terríveis do meu pai e o seu amor por filmes antigos. Contei-lhe como ele costumava dançar comigo na cozinha, enquanto fazíamos panquecas nas manhãs de domingo. Contei-lhe sobre o acidente de carro que o levou de mim quando eu tinha 17 anos. Também contei-lhe como Victoria apareceu poucos meses após a morte dele, apagando todos os vestígios dele da casa, como se ele nunca tivesse existido. Dante ouviu sem interromper, a mão dele ainda segurando a minha na escuridão. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele teria desejado algo melhor para ti do que Victoria, disse ele finalmente. Melhor do que eu, provavelmente, mas ele teria desejado que sobrevivesses, que vivesses, não apenas existisses. Espero que ele compreenda por que estás a fazer isto. Também espero, sussurrei. Ficamos ali deitados num silêncio confortável, com as mãos entrelaçadas, até que a minha respiração se acalmou e o sono finalmente me dominou. A última coisa de que me lembro foi do calor da sua presença ao meu lado e da estranha e inesperada sensação de segurança. A manhã de sexta-feira chegou com uma clareza cristalina. Um dia de outono perfeito em Manhattan,
com um céu incrivelmente azul e sem nuvens. Helena acordou-me cedo, com os olhos brilhando de entusiasmo. É o dia do seu casamento, senhorita Chen? Bem, suas últimas horas como senhorita Chen, pelo menos. Ela havia contratado um estilista e um maquiador que me trataram com eficiência profissional. O meu cabelo foi penteado num elegante coque. A minha maquilhagem foi aplicada de forma subtil, mas transformadora. Vestia o vestido de seda champanhe. Tinha de admitir que estava linda. O senhor Moretti vai ficar louco quando a vir, disse o estilista com um sorriso cúmplice. A cerimônia estava a ser realizada na cobertura. Havia apenas um punhado de pessoas. Elenena, Rebecca, o advogado. Dois dos seguranças mais confiáveis de Dante, que serviriam como testemunhas, e um juiz, que provavelmente havia sido subornado para realizar a cerimônia em particular. Não havia família ou amigos, apenas o mínimo exigido por lei. Deveria ter sido deprimente. Em vez disso, parecia estranhamente íntimo. Dante estava de para na sala de estar, onde os móveis haviam sido afastados para criar um corredor improvisado ladeado por rosas brancas. Ele usava um fato preto que parecia caro. O cabelo estava perfeitamente penteado e o rosto cuidadosamente composto. Mas quando me viu, a sua compostura se quebrou. Por apenas um segundo, os seus olhos se arregalaram, a respiração parou e algo cru e famélico passou pelo seu rosto, antes que ele recuperasse a compostura. Ele olhou para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. Caminhei em direção a ele com as pernas trêmulas, o coração na boca. Quando cheguei perto dele, ele pegou as minhas mãos e pude sentir um leve tremor nos seus dedos. Era o único sinal de que ele estava tão nervoso quanto eu. O juiz começou a falar e as suas palavras passaram por mim como um borrão. Ouvi-me repetir votos que mal consegui processar. Senti as mãos de Dante firmes e quentes em torno das minhas. Quando chegou a hora de trocar os anéis, ele deslizou a aliança de platina no meu dedo com tanta delicadeza que me trouxe lágrimas aos olhos. Eu, Dante Aleandro Moretti, aceito-te, Olivia Marie Chen, como minha esposa, disse ele com uma voz baixa e intensa. Prometo proteger-te, honrar-te e nunca mais deixar que ninguém te magoe. Juro isso por tudo o que sou. A intensidade nos seus olhos roubou-me o fôlego. Não eram apenas votos legais. Eram uma promessa, uma reivindicação e uma declaração de posse que também era um presente. Quando chegou a minha vez, a minha voz tremeu, mas eu me controlei. Eu, Olivia Marie Chen, aceito-te, Dante Aleandro Moretti, como meu marido. Prometo ficar ao teu lado, confiar em ti e tentar ver o homem por trás do monstro. Os seus lábios tremeram na última parte. Algo quente e quase divertido brilhou nos seus olhos escuros. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz. As mãos de Dante subiram para segurar o meu rosto com uma gentileza devastadora. Ele me deu um momento para me afastar ou recusar, mas eu não o fiz. Fechei a distância entre nós e os seus lábios encontraram os meus num beijo diferente de tudo que eu imaginava. Foi suave no início, quase reverente. Então, a mão dele deslizou para a parte de trás do meu pescoço e os dedos dele se entrelaçaram no meu cabelo. O beijo se aprofundou em algo faminto e possessivo. Ele me beijou como se estivesse me marcando como sua na frente de testemunhas, Deus e qualquer outra pessoa que ousasse desafiar sua reivindicação. Quando finalmente nos separamos, eu estava sem fôlego e tonta, com os lábios inchados e o coração acelerado. Minha, ele sussurrou tão baixinho contra a minha boca que só eu pude ouvir. Finalmente minha. Apesar de tudo, a chantagem, o medo, a loucura de casar com um estranho, sentia algo encaixar-se no meu peito. Talvez eu fosse dele, mas talvez ele também estivesse a tornar-se meu. A pequena recessão que se seguiu foi surpreendentemente calorosa, apesar do seu tamanho íntimo. Helena preparou uma refeição digna de um restaurante com estrela Michelin e Rebecca trouxe champanhe que provavelmente custou mais do que o meu antigo aluguer mensal. Até os seguranças relaxaram um pouco, oferecendo parabéns genuínos que quase pareciam amigáveis. Mas durante todo o tempo, eu podia sentir os olhos de Dante em mim, possessivos, intensos e inabaláveis. Sempre que alguém falava comigo, a mão dele encontrava a minha cintura, as minhas costas ou o meu ombro. Eram pequenos toques que transmitiam posse a todos na sala. Estás a fazer isso de novo,
murmurei durante um momento de silêncio. Os nossos convidados estavam ocupados com a sobremesa. Fazendo o quê? Os seus dedos traçavam círculos preguiçosos na minha parte inferior das costas. O toque queimava através da seda do meu vestido, tocando-me constantemente, como se tivesses medo que eu desaparecesse se parasses. Talvez eu tenha. A sua voz era baixa e íntima, destinada apenas a mim. Agora és minha esposa, Olivia. Tenho todo o direito de te tocar e pretendo exercer esse direito com frequência. Senti um calor invadir-me com a promessa nas suas palavras. Era a nossa noite de núpcias, apesar das circunstâncias pouco convencionais e do fato de mal nos conhecermos. Senti a antecipação, em vez de medo, a enrolar-se no meu estômago. Quando o sol começou a pôr-se, pintando Manhattan em tons de ouro e carmesim, os convidados foram-se embora. Ao sair, Helena apertou a minha mão sussurrando: "Sê paciente com ele. Por baixo de toda aquela armadura, ele é apenas um homem que nunca teve ninguém que escolhesse ficar." Então ficamos sozinhos, verdadeiramente sozinhos pela primeira vez, como marido e mulher. Dante estava à janela, com o casaco tirado e as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços musculosos e cobertos de cicatrizes. Ele parecia perigoso, bonito e totalmente avassalador. "Devo trocar de roupa", disse eu, sentindo-me subitamente nervosa. "Este vestido é perfeito." Ele virou-se, os seus olhos escuros fixando-me no lugar. "Tu és perfeita." "Mas sim, fica à vontade. Precisamos de conversar." As suas palavras apagaram o meu nervosismo crescente com água fria. "Precisamos de conversar." Nada de bom vinha depois dessas palavras. Vesti o pijama de seda verde esmeralda que a Helena tinha escolhido para mim e encontrei o Dante na varanda com 2 copos de vinho. A cidade estendia-se abaixo de nós como um tapete de luzes, vida e possibilidades. "Senta-te", disse ele apontando para a cadeira ao seu lado. Sentei-me e aceitei o vinho com as mãos trêmulas. "Estás a assustar-me. O que se passa?" "Não se passa nada. Mas há coisas que precisas de saber agora que és oficialmente a senhora Moretti." Ele tomou um longo gole, o seu perfil nítido contra o céu escuro. "Amanhã de manhã, vou levar-te à propriedade em Brooklyn que adquiri através do nosso casamento. Vai ser renovada e transformada num centro comunitário. Haverá programas educativos, formação profissional e recursos para famílias." Olhei para ele, confusa. "Não estou a entender." "Pensei que precisasses disso para fins criminosos." "Eu precisava disso longe de Victoria", explicou ele, "porque ela ia vendê-lo para incorporadoras que o transformariam em condomínios de luxo, desalojando centenas de famílias." Seu maxilar se contraiu. "A minha mãe cresceu naquele bairro. Passei os meus verões lá antes de ela morrer. Há 2 anos que tento adquirir a propriedade, mas a Victoria recusou todas as ofertas. Ela só concordou quando pedi a Isabelle em casamento. Esta revelação atingiu-me como um golpe físico. Então, nunca se tratou de precisar de uma esposa para o teu império criminoso." "Oh, eu preciso." Ele virou-se para mim, mas não pelas razões que podes pensar. "Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que não esteja ligado às famílias, às antigas alianças ou aos rancores herdados. Preciso de alguém que me veja como um homem, não apenas como um nome e uma reputação." A sua mão cobriu a minha no braço da cadeira. "Preciso de ti, Olivia. Não porque és conveniente, mas porque és real." As lágrimas ardiam nos meus olhos. "Por que não me disseste isso antes? Por que me deixaste pensar o contrário? Porque nunca terias acreditado em mim." O seu polegar acariciou os meus nós dos dedos. "Se eu tivesse vindo ter contigo com palavras suaves e promessas, terias pensado que eu estava a mentir. A única maneira de acreditares que este casamento poderia funcionar era se pensasses que eu precisava de algo de ti." Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz. "Mas a verdade é que não preciso da propriedade da tua madrasta. Eu quero-a. Sim, mas eu preciso de ti. Há uma diferença." "Não compreendo." A minha voz falhou. "Tu mal me conheces. Sei que tens 2 empregos para financiar um curso online que não vai levar a lugar nenhum, simplesmente porque adoras aprender por aprender. Sei que dás metade das tuas gorjetas para a mãe solteira que trabalha no turno do pequeno almoço na lanchonete. Sei que foste invisível toda em tua vida e te convenceste de que é isso que mereces."
Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Sei que és mais forte do que pensas, mais gentil do que deveria ser depois de tudo o que passaste e corajosa o suficiente para casar com um monstro para evitar a prisão. Não és um monstro? Sussurrei. Sim, sou. Ele não recuou perante a verdade. Mas talvez eu possa ser o teu monstro. Posso ser aquele que te protege em vez de te magoar. As palavras pairaram entre nós, pesadas com promessas e possibilidades. Pensei na minha vida vazia antes disto. O quarto na cave, as roupas usadas, a invisibilidade constante. Pensei em acordar como Olivia Chen esta manhã, ninguém e nada. E estar aqui agora como Olivia Moretti, esposa de um dos homens mais perigosos de Nova York. O que acontece agora? Perguntei. O que quer deste casamento? Tudo, respondeu sem hesitar. Quero uma parceria verdadeira. Quero alguém com quem voltar para casa e que não tenha medo de me dizer quando estou a ser um in. Quero conversas tarde da noite, refeições partilhadas e alguém que veja além da minha reputação e enxergue o homem por baixo dela. A sua mão deslizou pela minha bochecha. E sim, Olivia, quero-te na minha cama. Quero aprender cada som que fazes, cada lugar que te faz estremecer e todas as maneiras de te fazer esquecer que o mundo existe, exceto nós. A minha respiração parou com o desejo cru na sua voz. Nunca. Não consegui terminar a frase com o rosto a arder. A compreensão brilhou nos seus olhos. Nunca. Abanei a cabeça, mortificada. Namorei no liceu antes do meu pai morrer. Mas depois da vitória, nunca houve tempo ou oportunidade, e ninguém me via como alguém que valesse a pena. Algo feroz e possessivo passou pelo seu rosto. Ótimo. A palavra foi quase um grunhido. Então serei o teu primeiro, o teu único. Ninguém mais será tocado para apagar. Não haverá comparações com que se preocupar. Somos só nós dois, descobrindo isso juntos. Ele se levantou, puxando-me com ele, e colocou as mãos na minha cintura. Mas não esta noite. Você está sobrecarregada e exausta, e eu não vou apressar isso. Quando eu te levar para a cama, Olivia, quero que você esteja desesperada por isso e implorando por isso. Não apenas fazendo isso porque acha que é o esperado. A promessa fez com que um calor se acumulasse na minha barriga. Mas e se eu já quiser? O seu controle quebrou por um momento, os seus dedos apertaram a minha cintura e os seus olhos escureceram de desejo. Não me tentes, esposa. Mal consigo manter o meu autocontrolo. Então não o faças. Não reconheci a minha própria voz. Estava rouca, confiante e lasciva. Espera. Disseste que este é um casamento de verdade, então age como tal. Por 3 batidas do coração, ele apenas ficou a me encarar. Então ele se moveu rápida e suavemente, sua boca colidindo com a minha de uma forma que era tudo menos gentil. Este beijo era sobre posse, reivindicação e fome mal contida. Ele deslizou a mão pelo meu cabelo e inclinou minha cabeça para trás para aprofundar o beijo, varrendo sua língua pela minha boca com habilidade devastadora. Eu ofeguei contra os seus lábios e agarrei a sua camisa. Ele aproveitou a oportunidade para me levantar, e as minhas pernas automaticamente envolveram a sua cintura. Sem interromper o beijo, ele me carregou para dentro, navegando pela cobertura com a facilidade de alguém que conhecia cada centímetro do seu território. O seu quarto era dominado por uma cama enorme com lençóis de seda pretos, exalando elegância masculina e madeira escura. Ele deitou-me com uma gentileza surpreendente e seguiu-me, o seu corpo cobrindo o meu com um peso delicioso. Última chance de dizer não, murmurou ele contra a minha garganta, os seus dentes roçando o meu pulso. Porque uma vez que eu começar, não vou querer parar. Então não pare. Eu arqueei-me contra ele, ansiando por mais contato, mais de tudo. Por favor, Dante, estou cansada de ser invisível. Torna-me real. Algo mudou na sua expressão. O resto do seu autocontrolo desapareceu, substituído por um desejo cru e uma fome possessiva. Já és real para mim, querida. Mas vou passar o resto da noite a garantir que sentes isso. E foi o que ele fez. Levou o seu tempo a conhecer o meu corpo com as mãos e a boca, sussurrando elogios que me fizeram sentir bonita, desejada e amada. Ele foi paciente com a minha inexperiência, guiando-me por sensações que eu nunca tinha imaginado e deleitando-se com as minhas reações. E quando ele finalmente me possuiu,
Quando a última barreira entre nós se quebrou e eu gritei o seu nome na escuridão, senti algo fundamental mudar no meu peito. Não era apenas físico, era uma conexão, um vínculo, a formação de algo mais profundo do que mera atração. Depois, deitei-me nos seus braços com a cabeça no seu peito, ouvindo o ritmo constante dos seus batimentos cardíacos. Os seus dedos traçavam padrões preguiçosos no meu ombro nu e eu senti-me mais segura do que nunca. Sem arrependimentos? Perguntou ele baixinho. Não sobre isto. Dei-lhe um beijo no peito, bem sobre o coração. Talvez sobre a chantagem, ou provavelmente sobre o assustador império criminoso. Mas não sobre ti. O seu peito ressoou com uma risada silenciosa. Posso viver com isso. Ele levantou o meu queixo e os seus olhos escuros estavam sérios. Eu quis dizer o que disse antes, Olivia. Tu és importante para mim. Isto é importante, e vou provar-te isso todos os dias. Mesmo quando sou difícil, quando discuto contigo ou quando cometo erros, especialmente nessas alturas. Ele beijou-me suavemente, prometendo-me com os seus lábios. Não quero uma esposa perfeita. Quero uma verdadeira, com falhas, discussões e erros incluídos. 3 meses depois, eu estava no centro comunitário, antiga propriedade de Victoria, e agora transformado em um recurso valioso para a comunidade local, observando as crianças da vizinhança participarem de programas extracurriculares financiados por Dante. Havia aulas de música, aulas de arte, aulas particulares e treinamento profissionalizante para os pais. Foste tu que fizeste isto? Disse eu, encostando-me ao seu peito enquanto ele me abraçava pela cintura. Estás a mudar vidas. Fomos nós que fizemos isto. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Foste tu que concebeste os programas, contrataste o pessoal e fazes este lugar funcionar. Era verdade. Nos últimos meses, descobri um propósito que nunca soube que precisava. Inscrevi-me em aulas reais na faculdade de Collier, estudando serviço social presencialmente, não online. Fiz amizade com a equipa do centro e com algumas esposas dos associados de Dante, que se revelaram surpreendentemente normais, uma vez que se ultrapassasse as roupas de marca e os detalhes de segurança. Construí uma vida real. Mencionei que Vitória tinha ligado novamente. Era a 6ª vez neste mês. Senti o corpo de Dante ficar tenso. O que ela queria? Dinheiro, provavelmente. Ou talvez quisesse fazer-me sentir culpada por não dar outra oportunidade a Isabelle. Virei-me nos seus braços e passei os braços à volta do seu pescoço. Não respondi. Já não lhe devo nada. O orgulho brilhou nos seus olhos. Olhe para si, Senhora Moretti, a enfrentar os seus demônios. Aprendi com o melhor. Beijei-o suavemente. Além disso, é mais fácil ser corajosa quando sei que destruirás qualquer um que me magoe. Podes ter a certeza que sim. As mãos dele deslizaram para as minhas ancas e puxaram-me para mais perto. És minha para proteger, minha para acariciar, minha para amar. A palavra com "a" ainda fazia o meu coração parar. Há semanas que dançávamos em torno dela. Ambos a sentíamos, mas nenhum de nós estava pronto para a dizer primeiro. Até agora. Também te amo, sussurrei nos seus lábios. Meu lindo monstro. Ele beijou-me então, profundamente, com posse e cheio de promessas. Quando nos separamos, nossas testas repousaram juntas e nossas respirações se misturaram. Leve-me para casa, murmurei. Para a nossa casa, porque é isso que a cobertura se tornou. Não uma prisão, não uma gaiola dourada, mas um lar. Era um lugar onde eu era vista e valorizada, onde eu me transformei de uma rapariga invisível numa mulher poderosa, onde me casei com um monstro e descobri que ele tinha um coração que batia só por mim. Enquanto atravessávamos Manhattan, as luzes da cidade pintando-nos em tons de ouro e sombra, pensei na rapariga que eu era há 3 meses, na festa de noivado, que pensava que sua vida tinha acabado quando Dante Moretti olhou para ela do outro lado de uma sala lotada. Ela estava errada. A sua vida não tinha acabado naquela noite. Tinha finalmente começado de verdade. Quando a mão de Dante encontrou a minha e as nossas alianças refletiram a luz, eu soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Não porque era fácil ou seguro, mas porque era real. Nós éramos reais, e isso valia a pena.